Você sabia que você tá arruinando a sua experiência de jogar videogame querendo jogar tudo que vê pela frente? Com os planos de assinatura como o Game Pass, PS Plus e as promoções tentadoras da Steam, você acaba tendo opções aos montes e ficando travado sem saber o que jogar. E quando joga, quer acabar logo rápido para ir pro próximo. E deixa eu te contar uma coisa, é a pior coisa que você pode fazer. Acredito que muitos já passaram por essa sensação que faz o ato de jogar videogame ser algo relaxante para algo completamente tenso e corrido. Os videogames, desde sua criação, têm sido mais do que um simples entretenimento. Eles representam uma convergência única de tecnologia, arte, narrativa e interatividade, criando uma forma de mídia que oferece experiências imersivas e interativas sem paralelo. A evolução dos videogames ao longo das últimas décadas reflete não apenas avanços tecnológicos, mas também mudanças culturais e sociais significativas. Historicamente, os primeiros videogames eram simples e rudimentares, como o icônico Pong, de 1972, que se limitava a 2 barras e uma bola representando uma partida de tênis de mesa. E falando nisso, eu vou deixar de recomendação para quando você acabar de ver esse vídeo, um outro que eu falo sobre os gêneros de jogos e contando um pouco da história de cada um deles. Tenho certeza que vai agregar muito no seu conhecimento sobre esse assunto tão amado que é videogame. Agora voltando. Essa simplicidade foi o ponto de partida para uma indústria que rapidamente evoluiu, incorporando gráficos mais sofisticados, trilhas sonoras envolventes e mecânicas de jogo complexas. Hoje, títulos como The Last of Us Part 2 ou Red Dead Redemption 2 são considerados obras-primas não só pelo gameplay, mas pela profundidade de suas histórias, a qualidade de seus gráficos e a imersão de seus mundos abertos. Só que um deles tem uma coisa que afasta muita gente, o tempo de duração do jogo. E é claro que eu tô falando de Red Dead Redemption 2, o que é uma pena por estarmos falando de um dos jogos tecnicamente mais bem feitos da história, fora a sua história que dá pra comparar com a de um filme. E com essa vasta quantidade de jogos que são lançados e essa ânsia de ir pro próximo, obras como essa são deixadas de serem consumidas como elas deveriam, com calma, aproveitando o que ela tem a oferecer. A interatividade dos videogames é talvez seu traço mais distintivo. Ao contrário de outras formas de mídia, como filmes ou livros, os videogames exigem a participação ativa do jogador. Isso cria uma conexão emocional mais profunda, já que as decisões e ações do jogador influenciam diretamente o desenrolar da história e o destino dos personagens. Essa interatividade também promove habilidades como resolução de problemas, tomada de decisões e cooperação, especialmente em jogos multiplayer. Essa interatividade tem um papel de identificação do jogador com os personagens, principalmente ao que é controlado. Coisas que acontecem em outras mídias, mas que, ao meu ver, não chegam nem perto por causa da interatividade se comparada aos dos videogames, que são de longe menores. Não existe comparação. E é algo que também se perde quando pensamos nessa pressa que é imposta ao jogador por causa de outros lançamentos. Eu poderia dar diversos exemplos do que essa pressa faz com alguém que gosta de videogame, deixando de apreciar obras feitas com carinho e bem feitas, o que tem sido raro nos últimos tempos, se for parar para olhar para a indústria. Com o crescimento exponencial do lançamento de jogos por ano, com uma diversidade incalculável de jogos que são disponibilizados para o público apaixonado por videogames, surge algo para mim, para você, para nós que gostamos de videogame, um questionamento quase que inevitável, que não é possível jogar todos esses jogos. Pode parecer uma conclusão simples de compreender, mas pode ser muito mais complexo e acarretar diversas sensações desconfortáveis para esse público consumidor de videogame. E ao longo do vídeo eu quero falar sobre eles, os que eu já senti, e quero que você deixe nos comentários para eu saber se você já passou por algum deles. Eu quero começar falando sobre a principal causa disso, que eu levantei anteriormente: a exorbitante quantidade de jogos lançados por ano, por mês, por semana, por dia. Sim, dá para considerar por dia. Claro que não são jogos de extrema relevância como um God of War ou um GTA da vida, mas existe um público que vai a fundo e sempre está encontrando um jogo novo, uma experiência diferente, principalmente com a crescente dos jogos indie e de como eles tomaram proporção no mercado, trazendo obras com experiências únicas e muitas vezes sem precedentes. Nos últimos anos, a indústria de videogames tem visto um crescimento explosivo no número de lançamentos anuais, com a proliferação de plataformas digitais como Steam, PlayStation Store, Xbox Live e a crescente popularidade dos jogos mobile. Os jogadores são bombardeados com uma quantidade avassaladora de novos títulos a cada ano. Essa abundância de opções, embora excitante, pode ter efeitos adversos na experiência dos jogadores. Primeiramente, a enorme quantidade de jogos lançados pode levar
ao que muitos chamam de burnout de jogos. Com tantos títulos disponíveis, os jogadores podem sentir uma pressão para jogar e experimentar o máximo possível, levando a uma sobrecarga de opções. Esse fenômeno pode resultar em uma experiência superficial, onde os jogadores não se permitem aprofundar em nenhum jogo em particular, passando rapidamente de um título para o outro sem realmente apreciá-los. Esse comportamento impede que se desfrute das narrativas complexas, dos personagens bem desenvolvidos e das mecânicas de jogo inovadoras que muitos títulos oferecem. Além disso, a qualidade pode ser um problema. Com tantos jogos sendo lançados, a competição por atenção é feroz. Isso pode levar desenvolvedores a apressarem lançamentos ou a priorizarem a quantidade sobre a qualidade. Em consequência, muitos jogos são lançados com bugs, falhas técnicas e conteúdo inacabado, que pode frustrar os jogadores e prejudicar a experiência geral. O lançamento de patches e atualizações posteriores para corrigir esses problemas é comum, mas isso também pode resultar em uma experiência fragmentada para os jogadores que optam por jogar no lançamento. Outro ponto importante é o impacto financeiro. Com tantos lançamentos, os jogadores podem sentir a necessidade de gastar mais dinheiro para acompanhar todas as novidades. Isso pode levar a uma situação onde os jogadores investem em muitos jogos, mas não têm tempo suficiente para jogar todos de forma adequada, resultando em uma biblioteca crescente de títulos não jogados. Esse comportamento não só é economicamente insustentável para muitos, mas também contribui para a sensação de culpa ou frustração por não conseguir aproveitar totalmente os jogos comprados. A sobrecarga de opções também pode diluir a descoberta de verdadeiras joias. Em um mar de lançamentos, jogos inovadores e de alta qualidade podem passar despercebidos simplesmente porque estão enterrados sob uma avalanche de títulos medianos. Isso é especialmente verdadeiro para os desenvolvedores independentes, que muitas vezes não têm os recursos de marketing das grandes empresas. Como resultado, muitos jogos excelentes não recebem a atenção que merecem, e os jogadores perdem a oportunidade de descobrir experiências únicas. Para os desenvolvedores, a grande quantidade de lançamentos também representa um desafio significativo. Com tantos títulos competindo pelo tempo e atenção dos jogadores, é difícil se destacar no mercado. Isso pode levar a um ciclo onde os desenvolvedores se sentem compelidos a criar jogos cada vez mais chamativos, com gráficos impressionantes e campanhas de marketing agressivas, às vezes à custa de inovação e criatividade. Em resumo, a vasta quantidade de jogos lançados anualmente oferece uma variedade impressionante de opções para os jogadores. Ela também pode comprometer a qualidade das experiências de jogo. O burnout de jogos, a sobrecarga de opções, problemas de qualidade e o impacto financeiro são todos fatores que podem atrapalhar a experiência dos jogadores. Para realmente aproveitar o que os videogames têm a oferecer, pode ser benéfico adotar uma abordagem mais seletiva, permitindo-se tempo para apreciar plenamente cada título e descobrir as verdadeiras joias escondidas na vasta biblioteca de lançamentos. Vivemos em uma era de abundância digital, onde a quantidade de jogos lançados anualmente é esmagadora. Essa profusão de opções, embora empolgante, traz à tona uma dura realidade. O tempo é um recurso finito. Essa limitação temporal tem implicações profundas sobre como os jogadores experimentam e desfrutam dos videogames. A primeira consideração é a inevitável necessidade de fazer escolhas. Com centenas de novos jogos lançados a cada ano, é impossível para qualquer jogador, independentemente da sua dedicação e paixão, experimentar todos os títulos disponíveis. Isso exige uma curadoria cuidadosa e criteriosa, onde os jogadores precisam decidir quais jogos merecem seu tempo e atenção. Essa seleção pode ser influenciada por diversos fatores, como preferências pessoais, recomendações de amigos, análises críticas e tendências da indústria. Essa limitação de tempo leva a um fenômeno conhecido como ansiedade de escolha. Quando confrontados com muitas opções, os jogadores podem sentir-se paralisados pela indecisão, temendo escolher um jogo que não maximizará seu tempo de lazer. Essa ansiedade pode diminuir o prazer de jogar, transformando o hobby em uma fonte de estresse. Em vez de relaxar e desfrutar, os jogadores podem se preocupar constantemente com o que poderiam estar perdendo ao optar por um jogo em detrimento de outro. Além disso, a saturação de lançamentos podem diluir a qualidade de experiências de jogo. Jogar um grande número de títulos de forma superficial impede que os jogadores se envolvam plenamente com qualquer um deles. Os jogos modernos frequentemente apresentam narrativas complexas, mundos detalhados e mecânicas de jogo profundas que requerem tempo e atenção para serem apreciados em sua totalidade. A falta de tempo para explorar esses aspectos pode resultar em experiências superficiais, onde o verdadeiro valor do jogo não é plenamente percebido. Essa realidade também impacta a maneira como os jogadores
percebem e valorizam os jogos. Quando o tempo é limitado, os jogadores tendem a buscar títulos que ofereçam uma experiência rica e recompensadora. Jogos que demandam um grande investimento de tempo sem proporcionar um retorno significativo em termos de diversão, desafio e emoção podem ser rapidamente descartados. Isso pode levar a uma tendência de preferir jogos mais curtos e intensos, que podem ser completados em uma sessão ou poucas horas, em vez de épicos de longa duração que exigem um compromisso maior. Para os desenvolvedores, a competição pelo tempo dos jogadores é feroz. Criar um jogo que se destaque nesse mercado saturado requer não apenas qualidade, mas também uma proposta única que capture a atenção rapidamente. Isso muitas vezes significa investir em marketing eficaz e em elementos de design que prendam o jogador desde o início. No entanto, essa abordagem pode levar a uma ênfase excessiva em chamar a atenção, em detrimento de construir uma experiência de jogo duradoura e significativa. Em última análise, a limitação de tempo força uma reflexão sobre o propósito do jogo e a maneira como escolhemos gastar nosso tempo e lazer. Em vez de tentar jogar todos os lançamentos, pode ser mais gratificante adotar uma abordagem mais seletiva, focando em jogos que realmente ressoam com os nossos gostos e oferecem uma experiência que vale a pena. Isso pode significar revisitar títulos clássicos, explorar jogos independentes, inovadores ou dedicar tempo para aprofundar-se em um jogo de mundo aberto vasto e complexo. Ao reconhecer que o tempo é finito, os jogadores podem transformar essa limitação em uma oportunidade para enriquecer suas experiências de jogo. Escolher com cuidado, jogar com atenção e permitir-se imergir plenamente em cada título pode levar a uma apreciação mais profunda e satisfatória dos videogames, como uma forma de arte e entretenimento. Quando eu estava fazendo a pesquisa de temas de vídeo e me deparei com esse, eu não pude deixar de fazer um vídeo falando sobre, porque eu me identifico com essas sensações. Eu falei, muitos anos da minha vida, eu me vi travado em começar diversos jogos, incríveis pela grande quantidade de opções que foram me dadas. E olha que eu tô falando de um período que eu nem produzia conteúdo sobre videogames. Hoje, depois de passar por isso e agora falar do assunto, vi que era algo mais simples do que parecia e que eu só prejudicava a minha experiência fazendo isso. E depois que eu mudei essa abordagem, a forma que eu enxergo videogames mudou. E espero que para você, depois de acabar esse vídeo, mude também se esse foi o seu caso. Esse vídeo, ele tem um olhar mais reflexivo sobre esse assunto que é pouco falado, só que ao mesmo tempo de extrema importância e que faz uma diferença enorme na experiência de jogar videogame e consumir obras únicas. E eu vou gostar muito de saber como é a sua relação com essa quantidade enorme de opções de jogos. Eu lembro quando eu tive acesso a primeira vez com o Game Pass lá no meu Xbox One e ver uma quantidade enorme de opções de jogos à minha disposição sem eu ter que pagar nada mais por isso, sendo que era o que eu estava acostumado na época. Por estar começando esse mercado de serviço de assinatura de jogos, eu me vi empolgado ao mesmo tempo que travado, e eu não percebia, passava mais tempo olhando os jogos do que baixando e aproveitando eles. O que com o olhar de hoje eu via que eu errei muito nisso. Depois, tendo contato com a PS Plus e seu catálogo rico de jogos, já com a cabeça mudada em relação a essa indecisão, tive experiências incríveis. Foi por causa do serviço que eu joguei God of War e os 12 Horizons, por exemplo, o que antes eu não tinha acesso por não ter dinheiro para comprar esses jogos individualmente, jogando cada um com a maior calma do mundo, explorando cada canto do jogo, sem a pressa de acabar e ir pro próximo, mesmo sabendo da grande quantidade de jogos que tinham à minha disposição. Acredite, é libertador depois que você entende que os jogos não são feitos para serem jogados às pressas, e sim consumidos com a maior atenção possível. E se possível, e é o que eu normalmente faço, tentar tirar uma lição, que a grande maioria dos jogos tem, às vezes de forma implícita como de forma explícita. Refletir sobre o que acabou de passar diante dos seus olhos. Essa é a grande magia, não só dos videogames, mas de qualquer forma de mídia e entretenimento. E o principal de tudo, se divertir, afinal, é para isso que o entretenimento foi feito. Esse vídeo foi um pouco diferente. Ainda que fala de videogame, aqui eu quis falar de algo que vai muito além disso. E espero que, assim como tem jogos que entregam de forma implícita a mensagem, eu tenha transmitido da mesma forma, feito você pensar sobre esse assunto, caso você também já tenha tido essa sensação ou ainda tem. E que a mensagem tenha ressoado em você e ter transformado em relação a antes de ver esse vídeo e o que eu tinha para falar nele. E não deixa de largar o like para ajudar no crescimento do canal, se inscreve se você for novo para não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar da mensagem ou que possa ajudar de alguma forma com esse assunto que eu sei que muita gente passa em relação aos videogames. E acredite,
é mais comum do que parece, mas para resolver é mais simples ainda. E caso você queira ajudar no crescimento do canal e na melhoria da qualidade dos conteúdos, tem alguns links na descrição que você pode. E não deixa de conferir a lojinha Mr. Splice, onde eu separei os melhores preços de consoles e periféricos, caso você esteja procurando. Você me ajuda comprando através dos links e você não paga nada mais por isso. Eu sou o Mr. Splice e até o próximo vídeo. Valeu!